Então, retomando aqui, vamos ver como ficou o exercício aí de vocês. Então, uma das coisas que foi pedida aqui na letra A, pedir quais são as arestas que incidem no vértice E, ou seja, quais são as arestas que têm o vértice E como um de seus extremos. A gente olhando aqui para o vértice E, a gente vê que existem duas arestas, né? Essa aresta, que liga aqui o E ao D, né? Eu posso representá-la como ED ou DE, no nosso caso isso é indiferente. E essa outra aresta aqui, tá? Então, essas duas são as arestas que incidem no vértice E. Quem são os vértices vizinhos de C? São aqueles vértices com os quais o C tem aresta, não é? Então, o C, olha, ele tem como vizinhos o B, o E e o D, tá? B, E e D, certo? Então, vejam que a incidência é entre aresta e vértice. A vizinhança ou a adjacência é entre vértices. Só tomem cuidado para não confundir essas duas relações, porque a semântica delas é diferente. Eu quero saber aqui quem é o grau do vértice A, ou seja, quantas arestas tem o A como um de seus extremos. Então, aqui a gente está contando essa aresta uma vez, depois essa aresta, então já são duas, e essa aresta aqui, então já são três. Então, o vértice A tem grau 3, tá? Então, vejam, essas duas arestas, no nosso contexto, são arestas diferentes, tá? Depende da modelagem do gráfico que a gente está usando. Eu quero saber quem são os vértices com maior grau. Então, aqui a gente vê nesse gráfico que tanto o vértice A, quanto o vértice B, o vértice C e o vértice D, todos têm grau 3. Então, esses são os vértices com maior grau. Tá? Então, só para deixar claro, se eu perguntasse para vocês qual é o maior grau do grafo, aí seria 3, número 3, tá? Aqui eu estou perguntando quais são os vértices com maior grau. São os vértices que possuem grau, sendo o maior do grafo, tá? Então, aqui seriam esses 4 vértices, tá? Só para deixar claro aí. A gente tem um teorema, que é o teorema 1, que inclusive é usado aí na demonstração do problema desta aula. O teorema 1 ele diz o seguinte: em qualquer grafo, a soma dos graus de todos os vértices é igual ao dobro do número de arestas. É isso que eu estou representando aqui, né? Então, eu estou fazendo um somatório para todos os vértices do meu grafo. Então, o grau de cada um desses vértices do meu grafo, eu estou somando. Então, eu vou somar para o primeiro vértice, o segundo vértice, assim por diante, para todos os vértices do meu grafo. E aí eu estou dizendo que essa soma de graus dos vértices do meu grafo, ela vai ser igual a 2 vezes a quantidade de arestas, tá vendo? Isso é a cardinalidade do meu conjunto de arestas. E isso daqui ocorre por quê? Porque cada aresta ela vai contar 2 vezes, não é? Eu conto a aresta para cada um dos seus extremos. Então, uma aresta que tenha extremos nos vértices V e W, eu vou contar ela aqui no grau do vértice V e eu vou contar ela aqui no grau do vértice W. Por isso que eu fico com 2 vezes a quantidade de arestas, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, não é? O que a gente olhar? Se a gente olhar para o vértice A, eu vou contar, então, todas as arestas que incidem nele, que nós já vimos que são 3. Para o vértice B também são 3. Para o vértice C são 3, para o vértice D são 3 e para o vértice são 2. Então, se eu somar todo mundo aqui, eu vou ter que isso daqui dá 14, que é exatamente igual a 2 vezes a cardinalidade do meu conjunto A. Meu conjunto A de arestas aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arestas, tá? Então, esse é o nosso teorema 1 aqui dos grafos. Como é que eu represento os grafos não orientados usando matrizes, né? Que é uma das representações mais tradicionais, mais práticas para a gente manipular os grafos. Então, a gente pode representar com uma matriz de adjacência, lembrando, a adjacência é uma relação entre vértices. Então, se o meu grafo G tem o meu conjunto de vértices V, e esse conjunto de vértices V tem uma cardinalidade N, então a gente vai ter uma matriz N por N, tá? Que vai conectar os N vértices nas linhas aos N vértices nas colunas. E ela vai ser uma matriz booleana, de tal maneira que na minha célula do IJ, né, então quer dizer, conectando o vértice VI com o vértice VJ, essa célula ela vai ter um C e somente C, o meu conjunto de arestas contém uma aresta que conecta esses dois vértices, o vértice I e o vértice J. Então, essa aresta pode ter extremos aí VI e VJ ou VJ e VI.
tá? Então, quer dizer, a ordem aqui no nosso caso, né, eu posso modificá-la. No nosso caso do exemplo lá, por exemplo, tem uma aresta que tem vértice, tem uma aresta, na verdade, que é AB e outra aresta que é BA, tá? Então, a gente tem que considerar. Já o caso contrário aqui, se ela não tiver, então, uma aresta conectando os vértices VI e VJ, então vai ser 0, tá? A gente gera, então, uma matriz booleana que nas suas células ela só tem os elementos 0 ou 1. Tá? E veja que ela vai ser simétrica, porque como o nosso grafo é não orientado, toda vez que eu inserir na célula de A, B, eu também vou inserir na célula de B, A. Tá? Vamos ver um exemplo aqui para ficar mais claro, né? Então, lá no nosso grafo de exemplo, eu vou então gerar uma matriz de adjacência. Então, veja que é uma matriz de nós, vértices nas linhas, com vértices nas colunas. Tá? E aí eu vou preencher essa matriz com uns e zeros de acordo com as arestas que eu tenho no meu grafo. Então, por exemplo, o vértice A está conectado ao vértice A? No nosso exemplo, não. Poderia estar, tá? Nós vamos ver nos exemplos de próximas aulas que eu posso ter aqui uma aresta que conecta o A com ele mesmo. Tá? Então, nesse caso, não. Então, nesse caso, nessa célula, a gente vai colocar um zero. E o vértice A, ele está conectado ao vértice B? Sim, né? Nós temos o A conectado com o B aqui, não é? Ou aqui, né? O A conectado com o B. Então, aqui eu vou ter que colocar um 1, tá vendo? Veja também que isso é simétrico, né? O B também está conectado com o A, tá? Então, veja que nesse caso aqui, essa existência dessas duas arestas, para mim, vai ser indiferente na minha representação. Vai ser como se ela existisse uma vez só. Porque, por exemplo, aqui, quando eu falo que o A não está conectado com o C, mas ele está conectado com o D, tá vendo? Quando o A está conectado com o D, eu também vou dizer que o D está conectado com o A, tá vendo? Mesmo sendo uma aresta apenas, tá? Então, na matriz de adjacência, o que importa para mim é representar quem está conectado com quem. O A, no caso, está conectado com o E? Não. Então, como o A não está conectado com o E também não está conectado com o A. Tá? E assim nós vamos preenchendo para cada um deles, não é? Então nós sabemos que o B não está conectado com o B, não tem um laço ali. O B está conectado com o C, então o C está conectado com o B, tá vendo? Ela está ficando simétrica, né? A matriz, tá? O B não está conectado com o D e também não está conectado com o E. Já o C está conectado, não está com ele mesmo, mas está conectado com o D, tá vendo? E está conectado com o E. O D não está conectado com ele mesmo, mas o D está conectado com o E, e o E não está conectado com ele mesmo, tá? Então, a matriz de adjacência é uma matriz de vértices nas linhas por vértices nas colunas, e eu preencho as minhas células aqui, indicando se eles estão conectados por alguma aresta. Essa matriz, no grafo não orientado, ela vai ser uma matriz simétrica. E uma matriz de incidência? Então, se a adjacência é uma relação entre vértices, lembra? A incidência é uma relação de vértice e aresta. Então, a forma da minha matriz vai mudar agora, né? Então, a matriz de incidência de um grafo G com N vértices e M arestas, ela vai ser uma matriz, então, de N por M, onde eu vou colocar os vértices nas linhas e as arestas nas colunas. Tá? Então, a minha célula agora, IK, ela vai ser preenchida com 1, se o vértice VI é um extremo da minha aresta EK, tá? E 0 no caso contrário. Então, voltando lá para o nosso exemplo, a nossa matriz de incidência, ela vai ser assim. Então, agora a matriz de incidência, ela é vértices nas linhas e arestas nas colunas, tá? Ah, qual representação usar? Adjacência ou incidência? Depende do problema que você está modulando. Às vezes, modelando, né? Às vezes, para você, é importante você ter essa relação de vértice para aresta. Mas, usualmente, a gente geralmente tem uma relação de vértice para vértice, porque você consegue deduzir pelo conteúdo quem são os vértices relacionados com as arestas, né? Só olhando para as células da matriz de adjacência. Mas aqui na matriz de incidência, então, o que a gente vai ter? Olha, o vértice A é um extremo da aresta AB. Veja que aqui eu indiquei a aresta AB e indiquei a aresta BA. Agora, explicitamente, no nosso exemplo de grafo, as duas aparecem, não é? Porque eu tenho uma aresta que é AB e eu tenho uma aresta que é BA. Veja, a aresta não tem direção. Eu só estou diferenciando as duas aqui em AB e BA porque são duas arestas que existem no meu grafo. Tá? Mas eu não estou dizendo, não é que a aresta AB ela vai de A para B, não existe isso. A aresta AB conecta vértice A e vértice B, assim como a aresta BA conecta vértice A e vértice B. Tá?
Tô deixando aqui esse exemplo porque é uma coisa de gráfico que acontece, tá? Não é muito usual a gente ver assim, mas acontece. Então, por exemplo, a aresta AB acontece aqui, ó, ela tem dois extremos, que são os extremos A e B. A aresta BA também tem dois extremos, que são os extremos A e B. A aresta AD, ó lá, ela vai ter um aqui no A e um aqui no D, né? Ó, um no A e um no D, tá? A BC vai ter um aqui e um aqui. A CD, ela está conectando C e D. A CE está conectando C e E. E a DE está conectando D e E. Todas as outras células da minha matriz ficam com zero, certo? Então, essa é a matriz de incidência. Ok. Agora eu quero que vocês façam, então, a demonstração desse corolário, né, que é o problema 14 da aula de hoje, tá? E mostrem aí que todo grafo, em todo grafo, né, o número de vértices que tem um grau ímpar, quer dizer, um vértice que tem grau 1, 3, 5, a quantidade de vértices com um grau ímpar é um número par, ou seja, um número que é divisível por 2, ok? Façam um problema aí da aula 14 e postem lá no AVA. Até a próxima aula!